Olá, crianças amadas, coisas loucas e desenfreadas. Chegou o momento do fechamento da semana, sexta-feira, você assistindo aula ao invés de ter ido para balada, assistindo aula de fotografia, hein? Mentira. Você deve estar vendo no domingo, debaixo da coberta. Curitiba deve estar um pouco fria ainda. Quem sabe já esquentou, mas o importante é que estamos na aula de fotometria. Lembrando uma coisa para vocês. Estão começando os novos cursos profissionalizantes da Omicron agora em agosto. Fique de olho lá no nosso site, omicronfotografia.com.br. Você vai acompanhar ali todos os nossos cursos. Fotografia de família, fotografia aplicada que envolve moda, fotojornalismo, still life em estúdio, fotografia documental e autoral, linguagem técnica, curso semipresencial, e lá no site você também tem os nossos cursos de ensino à distância. Se você não mora em Curitiba, nós gravamos diversas aulas, temos cursos com mais de 100 e poucas aulas de fotografia e tudo isso está lá no ensino à distância, dividido em 3 cursos diferentes para você. Vamos voltar? Fotometria. Chegou o dia do fechamento, de casar o par fotométrico, velocidade e diafragma e falar do fotômetro e dos modos de exposição. Vamos lembrar o fotômetro? Os modos de leitura? TTL, através da lente. Eu tenho lá na monoreflex. Olha que monoreflex aqui o pentaprisma, o espelho de 45 graus, o fotômetro fica aqui no pentaprisma. Ele vai fazer a leitura da luz que entra pela objetiva, reflete no espelho de 45 graus, chegando ao fotômetro. Esse fotômetro vai fazer a leitura através do sistema spot meter ou pontual, ele só vai ler no centro do visor. 100% no centro do visor. Sistema ponderado ao centro, ele lê dando maior valoração para o centro, mas também lendo as bordas do visor. 60-40, 75-25, isso depende do modelo da câmera, da marca da câmera, até da época de lançamento da câmera. E o modo mais moderno, e um dos que eu menos aprecio, que é o matricial, medição feita em diversos segmentos e se trabalha nisso um algoritmo dentro da câmera que vai dar a exposição dita correta. Mas todas essas fotometrias feitas com câmera fotográfica são TTL, a leitura através da lente. Vamos conversar sobre o par fotométrico. Velocidade e diafragma. Isso é que manda na fotografia. Você quer aprender fotografia, você precisa entender velocidade do obturador, quantificar a quantidade de luz que entra, mensurar a quantidade de luz que entra através do tempo de exposição. E diafragma vai deixar a luz entrar mais ou menos luz na câmera através do tamanho do orifício de entrada diafragma. Se eu vou fazer a fotometria, eu preciso do fotômetro interno da câmera. Como que esse fotômetro vai conversar com a gente? Nos modelos mais antigos, como a Pentax K1000, por exemplo, era um ponteiro que subia para mais muita luz, menos pouca luz. Se ele ficasse aqui no centro, lá dentro do visor que você via isso, todo fotômetro deve ser consultado no visor. Nada de afastar a câmera e começar a ler o fotômetro aqui embaixo, tá? No LCD traseiro. Não, você vê no visor no momento da foto. Quando você faz esse movimento para ver o LCD traseiro, você está fotometrando outra coisa. Não a tua foto, você abaixou a câmera, está fotometrando no chão. Então faça a leitura do fotômetro no visor. Claro que esse fotômetro não existe mais. Isso era um fotômetro analógico dos anos 70. O fotômetro moderno, tanto da Canon quanto da Nikon, ele é uma régua análogo digital. É uma reguinha assim. Por que análogo digital? Porque uma régua é sistema analógico. Uma régua feita para o sistema digital seria uma régua análogo digital. Eu tenho aqui -2, -1, mais 2. Isso pode estar aqui do lado, pode estar aqui embaixo, né? Pode estar do outro lado. Isso depende do modelo da câmera. Na maioria das câmeras Canon e Nikon, você vai encontrar ele na parte inferior
do visor. Tome cuidado. Canon, mais para a direita, menos para a esquerda. Nikon costuma ser invertido. No setup da câmera você consegue trocar isso. Mas a Nikon costuma pôr o mais para a direita e o menos para a esquerda. A Nikon diz que é para facilitar no anel, no dial de mudança. Porque quando você vai jogando para a direita esse anel, você vai diminuindo a quantidade de luz, daí ele iria para o menos. Eu prefiro assim, tá? Trabalho com a Nikon, me acostumei a trabalhar invertido. Mas eu gosto do mais, seguindo o eixo cartesiano tradicional, que a gente aprende no colégio, o mais para a direita, o menos para a esquerda. Zero. O que significa o zero? Exposição correta à luz. Mais um significa o quê? Superexposição. Então esse lado aqui é da superexposição. E o lado do menos é o lado da subexposição. Estou fotografando Joãozinho na pracinha. Olha lá, Joãozinho, o horizonte, uma arvorezinha. Oswaldo, graças a Deus, você é fotógrafo, você não é desenhista, né? Minha mãe, eu disse para minha mãe que queria fazer belas artes, ela disse, é melhor você passar fome que outra coisa, que com desenho, certamente você vai passar a fome. Fui para fotografia, crianças. Olha só, por que eu estou desenhando enquadramento? Eu estou vendo esse enquadramento, o fotômetro vai estar aqui embaixo. Por que eu desenhei o enquadramento? Porque só existe fotometria TTL se você tem enquadramento. Eu decidi o enquadramento, agora eu vou fotometrar. Qual o modo de leitura, Oswaldo, que é o mais interessante? O modo de leitura que eu aconselho para quem está começando é o ponderado ao centro. Ponderado ao centro. Lembrando que esse é o ícone do ponderado da Nikon, na Canon muda, então leia bem o menu ali para você ver. Ponderado ao centro, medição ponderada ao centro. Ou seja, ele vai dar mais valor para o centro, mas também vai considerar a luz da borda. Eu preciso ter um enquadramento, por isso que eu desenhei Joãozinho na pracinha. Decidi que é esse enquadramento, Joãozinho aqui, a árvore ali, o horizonte aqui, agora eu vou fotometrar. Você fotometra um enquadramento já decidido, tá? Fotometria básica funciona assim. Eu decidi esse enquadramento, escolhi um modo de leitura ponderado ao centro, eu vou consultar o fotômetro. Estou usando a velocidade de 250 f8. Gente, você tem que estar usando alguma velocidade. Você está no modo manual de exposição. O modo manual de exposição é eu lendo o fotômetro. Neste enquadramento, eu lendo o fotômetro, eu tenho um par fotométrico e eu decido com a leitura do fotômetro o que eu vou fazer. Se vou mudar a velocidade, se vou mudar a diafragma, e posso fotografar o que eu quiser, até fora do zero. Mas nesse momento, vamos buscar o zero. Estou usando 250 com f8, ele acende aqui. Como que ele acende aqui? Tem câmera que apaga tudo, só fica o -1, tem câmera que acende uma flechinha em cima do -1, né? Vai ter câmera, vai ter uma bandeirinha lá em cima do -1, de alguma forma a câmera vai, dependendo do modelo, dependendo da marca, te indicar que com 250 f8 você está subexposto um ponto de luz. Pois bem, 250 f8 está -1, subexposto, falta luz, menos luz. Se você tirar essa foto assim, Joãozinho vai ficar escuro, o céu vai ficar escuro, a árvore vai ficar escura, as sombras mais densas. Você está subexpondo um ponto, precisa luz. Mas eu estou com 250 f8, Oswaldo, o que eu faço? Você tem dois caminhos, 250 f8. Você precisa pôr luz, está com menos luz. Quanto de luz você precisa pôr? Um ponto. Um caminho é o caminho da velocidade. Então, vou mudar a velocidade. 250, olha só, é assim. 250, 125, estou desenhando de um em um ponto. Vocês sabem que tem os terços aqui, mas por questão didática eu vou fazer representações de um em um ponto. Estou em 250. Eu quero colocar luz. Para onde que eu vou? Para 500 ou para 125? Quero colocar luz, porque estava -1. Quero colocar luz, gente, eu vou para 125, pois aqui eu ganho um ponto. Então o fotômetro que estava lá
no menos 1, mais 1 com menos 1, vai dar agora no 0. Então, eu ponho 125 e mantenho F8, o fotômetro vai marcar 0. Ou eu opto por mexer no diafragma. Por exemplo, eu estou lá com o diafragma F8. Antes do F8, eu tenho 5.6 e depois eu tenho F11. Oswaldo, não sei esses números de cor. Ótimo, boa oportunidade hoje para você decorar eles. Né? Não vai ser aqui que você vai decorar, não é durante a aula que a gente decora. A aula é expositiva, você entende o mecanismo e depois você estuda. Tem gente que quer terminar a aula sabendo a matéria dada em aula. Nunca foi assim, gente. Desde o prezinho, desde o primário, não foi assim. A professora ensinava você a pintar, você depois pegava o lápis de cor e ficava brincando em casa. Né? E nessa brincadeira de pintar, você se tornava um garoto com maior percepção, uma menina com maior percepção artística. Se você quer aprender fotometria, você pega essa aula expositiva, pega a sua câmera e vai treinar. Isso que é importante. Não sei diafragma de cor, decore. Não sei velocidade de cor, decore. Não adianta falar. Às vezes chega um aluno na minha frente e fala assim, eu não sei isso de cor ainda. Amanhã, se você continuar não sabendo de cor, ainda não saberá. Então é melhor que você chegue amanhã para mim e diga, já sei de cor. Agora vamos continuar? Vamos avançar a matéria? Gente, tem matéria aqui para eu dar, se eu quiser. Eu estou dando aula há 26 anos de fotografia. Eu posso ficar falando aqui uns 2 anos sem parar de matérias novas de fotografia. A coisa vai se aprofundando para a gente tirar boas fotos. Né? Nunca se deve parar de estudar, ok? Conselho de professor, conselho de amigo, voltando para cá, esse é um diferencial da Omicron. Nós somos professores que pensam a fotografia e não simplesmente fotógrafos. Não simplesmente fotógrafo, se diminuir o fotógrafo, não. Nós temos 2 profissões, é a docência e a fotografia, como fotógrafo. Mas aqui eu sou o docente, aqui eu sou o professor, porque você está assistindo isso querendo um professor. Se quisesse ver foto bonita, você estava no outro canal. Eu posso te apresentar fotos bonitas? Outro momento. Agora é aula. Vamos lá. Se eu estou falando do diafragma, estou em F8, quero que entre mais luz. Vou para F11. Gente, se eu for para F11 no engano, eu vou perder 1. Sabe o que vai acontecer aqui no fotômetro? Não vai cair no 0, não vai cair no menos 1, ele vai direto para o menos 2. Então, se você ir para o lado errado, o fotômetro vai indicar, opa, estou me afastando, volta. De F8 você vai para 5.6. Com isso você ganhou 1, estava no menos 1, zerou. Então, ou você mexeu na velocidade, ou você mexeu no diafragma. Então, aqui no diafragma, a história é manter o 250 e abrir o diafragma para 5.6. Esses dois são equivalentes. São 2 relações fotométricas equivalentes. Crianças, vocês estão percebendo? A fotometria é o que eu chamo de escambo de iguais, troca entre iguais. Um stop, não importa se vem da velocidade ou se vem do diafragma, o que você deve fazer é trocar um stop pelo outro buscando o 0. Vamos para mais um exemplo para gravar bem na sua cabeça como isso funciona. No modo manual, eu decido a velocidade, eu decido o diafragma, lendo o fotômetro é simplesmente uma referência. Se eu quiser até deixar no menos 1, eu fotografo, ficou menos 1, mas eu estou fazendo isso de forma consciente. Hoje, por ser fotometria básica, terminando o ciclo aqui de fotometria da semana, eu estou mostrando como chegar ao 0, a chamada tecnicamente de fotometria correta ou exposição correta à luz. Um outro exemplo, começando pelo enquadramento. Gente, não tem fotometria se não houver enquadramento, pois a câmera lê a luz refletida. Refletida onde? Na pessoa, no objeto, na paisagem que você está fotografando. Estou com Zezinho, horizonte e uma floresta atrás dele. Meu Deus, Oswaldo, você me emociona quando desenha. Né? Depois eu vou aqui assinar, a gente vai leiloar essa página. Crianças, está lá o fotômetro. Olha lá, 0, os terços, mais 1, mais 2, menos 1, menos 2.
Esse fotômetro vai estar nessa posição aqui, junto com a velocidade do diafragma que você está fotografando. Vamos dizer que você está fotografando com 8 f1.4 numa lente 50 milímetros, cujo primeiro diafragma é f1.4. Dá para abrir mais que isso? Não dá. Começa em 1.4. Não dá para ter um buraco maior que o buraco maior da sua lente. É o maior diafragma possível para esta objetiva, a 50 milímetros, tradicionalmente conhecida como objetiva normal padrão do formato full frame ou 35 milímetros. Continuando lá, você está com 8 com 1.4 e cai aqui no menos 2. Caiu no menos 2, 8 e 1.4, maravilha. Dá para abrir o diafragma? Não dá, então vou partir para mudar a velocidade. Vou baixar a velocidade para 4. Quando baixa a velocidade para 4, vai agora para... Porque em 8 estava no menos 2. Em 4, vai aqui para o menos 1. Se eu baixo mais a velocidade, meio segundo, porque aqui é 1/4, aqui é 1/8, meio segundo, representado pelo denominador 2, eu vou cair no zero. Então é meio segundo com 1.4. Maravilha, Oswaldo. Agora eu vou fotografar. Você pode segurar na mão com meio segundo? Não pode. Vai tremer. Ah, Oswaldo, eu sou um fotógrafo artista, um fotógrafo moderno, gosto de fotos tremidas. Maravilha, nada contra. Se você quer foto tremida, manda ver. Se você quer foto que não tem o tremor da sua mão aparecendo, você vai ter que subir essa velocidade. Para aumentar essa velocidade, eu vou abrir o diafragma. Não dá para abrir, já disse, é o maior diafragma. Não tem f1.2, f1, não tem aqui. E mesmo que se tivesse, não ia chegar na velocidade mínima para segurar na mão, que é 30 avos de segundo. Então, o que eu vou fazer? Nós vamos falar agora do terceiro elemento importante na fotometria, que é o ISO. O pessoal trata o ISO e a fotometria no geral, o ISO como uma perna de um tripé. A fotometria em geral como esse tripé, onde eu tenho a velocidade, o diafragma e o ISO. Eu acho uma visão um pouco errada, porque a mudança da velocidade do diafragma não causa de maneira nenhuma deterioramento da imagem. E a mudança de ISO envolve você deteriorar a imagem. Por exemplo, quanto maior o ISO, maior a sensibilidade nominal do sensor, você vai estar perdendo qualidade de resolução. Não é resolução lá do megapixel, mas são artefatos que aparecem na imagem, cores estranhas que aparecem na imagem, o que no filme a gente chamava de granulação e agora nós chamamos de ruído excessivo, esse ruído causado por ISOs extremamente altos. Então a gente sempre tenta trabalhar com o ISO mais baixo possível. Por isso a história do tripé da fotometria, para mim, só tem duas pernas, não é um tripé, né? É um bípede a fotometria, e você tem uma bengala, uma muleta de auxílio quando você se machuca em velocidade baixa, que é o ISO, porque o ISO prejudica a imagem. Ah, hoje eu posso corrigir isso lá no Lightroom. Você tem um redutor de ISO no Lightroom, você pode tratar muito bem isso, mas rouba daí um pouco do Sharp da imagem, da definição ótica. Você pagou super caro uma lente para ficar roubando a qualidade ótica dela para reduzir ISO. Então eu acho que ISO só aumentamos quando estamos nesse tipo de situação. Velocidade baixa eu preciso aumentar, não tem, é a porta de emergência. Daí você sobe o ISO, ok? Vamos pensar que meio segundo com 1.4 é ISO 100. Muito bem, você tem isso com ISO 100. O que o ISO faz? É a sensibilidade. Se eu tenho com ISO 100 meio com 1.4, se eu dobro o ISO 100, dobrei o ISO 100, eu vou ganhar um stop. Então vai ser o ISO 200. Vai ser 1/4 com 1.4 essa fotometria. 1/4 com 1.4. Se eu dobro 200, eu vou ganhar outro stop. Dobrei o ISO e agora tem 1/8 com 1.4. Dobrei o ISO, agora eu vou ter 15 com 1.4. Dobrei o ISO, agora eu vou ter 30 com
5.4. Sempre que eu dobro o ISO, eu ganho um stop de velocidade. Dobrei o ISO, ganho um stop de velocidade. Poderia ganhar um stop na abertura? Pode. Ao invés de você ter 2 com 0.4, podia ser 2 com F2, 2 com F2.8, 2 com F4, 2 com F5.6. Mas é raro a gente aumentar ISO para fechar diafragma. A gente estaria pensando na profundidade de campo. Lembra? Efeito colateral do diafragma. Quando eu fecho o diafragma, ganho em zona de nitidez, tá? Mas isso é mais raro. Normalmente nós subimos o ISO pensando em otimizar a utilização de flash. Vamos conversar isso talvez ali na terceira ou quarta semana aqui. Ou pensando em aumentar a velocidade, fazer esse ganho de sensibilidade aumentar. Como assim ganho de sensibilidade? O ISO mais alto não precisa ficar tanto tempo exposto à luz. Por quê? Porque ele já é sensível demais. Se você deixar o mesmo tempo que um ISO baixo, a foto vai ficar super exposta. Então, quando eu vou aumentando o ISO, eu posso aumentar a velocidade e se mantém no zero. Se o zero estava com meio com 0.4 com ISO 100, com ISO 200 vai estar em 1/4 com 0.4, se mantém o zero. Com ISO 400 vai estar em 1/8 com 0.4 e esse é o novo zero. O novo zero com 800 é 15 com 0.4 e o novo zero com 1600 é 30 com 0.4. Na mesma luz, no mesmo enquadramento que eu estava fazendo. Eu aumentei o ISO para conseguir velocidade para fotografar na mão. Então eu tenho velocidade, eu tenho diafragma e eu tenho a saída de emergência, que é o ISO, que eu posso aumentar pensando principalmente em subir a velocidade para segurar a câmera na mão. Se você se sente confortável nessa situação de trabalhar com 30, né? A gente está fotografando Zezinho na frente da mata, na frente da floresta, eu acho que Zezinho não está correndo, ele não está fazendo nenhum movimento, ele vai ficar congelado ali. Se ele sair correndo, 30 possivelmente vai borrar ele. Tá? Ou você faz um panning, ou você aumenta o ISO para tentar congelar ele com 60, 125 e assim por diante. 1600 já vai causar ruído, mesmo nos melhores sensores. Pode ser nos melhores sensores um nível baixo de ruído, nos sensores meio quadro, chamados APS-C, um ruído um pouco mais extravagante, um pouco mais alto. Uma das grandes vantagens do sensor full frame é que ele tem menos ruído. Entenderam isso, crianças? Temos aqui, então, o BIPT da fotografia, velocidade e diafragma, e a muleta, que é o ISO. Eu sei que foi rápido, que foi agudo, que foi contundente, mas isso é importante. Nós estamos aqui no YouTube, você não tem tempo a perder. E se você quer ingressar no mundo profissional da fotografia, entra no nosso site omicronfotografia.com.br e veja os nossos cursos. Garanto para você, como a maioria das pessoas que fizeram o Omicron, hoje estão sustentando a sua família, fotografando. E é muito importante você pensar que pode ganhar dinheiro, ter sucesso com algo que você gosta de fazer. É o meu convite. Entra no nosso site, veja um curso, eu tenho certeza que tem um curso pronto para você lá no site. Espero que tenham gostado e semana que vem, Lightroom. Vamos conversar sobre o programa da Adobe, ver o básico do programa. Você já saiu, já fotografou, quer baixar seu cartão? Qual o programa que eu indico? O Lightroom, o Photoshop Lightroom. Começamos na próxima segunda conversando sobre ele. Um grande abraço e até lá.